Agora vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, dando continuidade aí a nossa... E agora que eu estou olhando aqui, cadê a minha pregação? Ah, está aqui. Estava debaixo da folha aqui. Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Eclesiastes, capítulo 3, do 1 ao 15. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Precisamos de ti, precisamos do teu Espírito, Senhor. Então que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Fale, Senhor, apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas incapacidades, que o Senhor alimente a tua igreja, alimente o teu povo nessa noite, de forma que haja transformação no coração, que haja edificação, exortação, ó Deus, que haja vivificação do teu povo por meio da tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Talvez o texto mais conhecido, né, do livro de Eclesiastes. Um livro que pregamos pouco, que falamos pouco, mas esse trecho, esse poema, né, que vai do verso 2 ao verso 8, é um poema que muitos já conhecem, muitos já ouviram, inclusive há canções mundanas, de bandas mundanas que repetem esse trecho. E falando em cultura mundana, essa expressão de angústia que Eclesiastes traz por conta do tempo, e aqui nós vemos ele falar do tempo de todas as coisas, essa expressão, essa ideia de uma angústia de um tempo que vai e volta, e não traz muito sentido à vida, ela também é vivida e sentida por pessoas que não são cristãs e que não conhecem a Deus. Tem uma canção muito conhecida de uma banda chamada Legião Urbana, chamada Há Tempos. E a letra dela é curiosa, porque ele vai justamente descrever o quanto a vida debaixo do sol, ela é angustiante. Me permita ler aqui um pedaço da letra da música, né? Parece cocaína, mas é só tristeza.
Talvez tua cidade, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Descompasso, desperdício, herdeiros são agora da virtude que perdemos. Há tempos tive um sonho, não me lembro. Tua tristeza é tão exata e hoje o dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Os sonhos vêm e os sonhos vão, e o resto é imperfeito. Disseste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. Vejam que esse homem, embora não seja um cristão, embora não esteja buscando a vontade de Deus, ele sente a angústia que há no mundo. E antes que você pense assim, poxa, eu vou contar para todo mundo, vou sair correndo para contar que o pastor Guilherme está lendo músicas do Legião Urbana no púlpito. Antes que você faça isso, essa ideia não é original, tá? Eu ouvi o Emílio Garófalo Neto falando disso, então não é uma ideia original, eu não tenho tanta criatividade assim, mas ele chama atenção para como, mesmo no mundo, mesmo vivendo uma vida longe de Deus, pode ser sentida a angústia de viver uma vida debaixo do sol. Para aqueles que não têm acompanhado essa série, são dois termos, dois conceitos que são importantes para a gente entender o livro de Eclesiastes. O primeiro é a ideia da vida debaixo do sol, que significa uma vida sobre a perspectiva apenas humana, sem a ideia do transcendente, sem a ideia de Deus. Então, quando o pregador fala da vida debaixo do sol, ele está falando de uma vida que é vista, que é percebida apenas com o natural, com aquilo que os olhos podem ver. O outro conceito é de vaidade, que tem a ver muito mais com transitoriedade, como nós lemos no Salmo 90, do início hoje, de como tudo nessa vida debaixo do sol é passageiro, é como um vapor, que nós não podemos nos agarrar porque passa. Então, dentro dessa ideia, dentro dessa visão, essa angústia é sentida não apenas pelo pregador aqui em Eclesiastes, mas em plena década de 90 nós temos pessoas escrevendo sobre a angústia de que é viver nesse mundo, debaixo do sol. Dá para traçarmos paralelos entre a letra da música do Legião Urbana com a visão do pregador em Eclesiastes. A vida debaixo do sol, ela é marcada por frustração, desordem e transitoriedade. O ser humano caído percebe que o tempo, que deveria ser algo que traz sentido para a vida, porque daria ordem, daria uma sequência, o tempo, ele parece vazio e às vezes até cruel. Por quê? Porque nós não temos nenhum controle. Então, o tempo debaixo do sol acaba sendo algo frustrante. E aqui o pregador, ele começa apresentando uma tese, no verso 1, capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso é uma afirmação, é uma tese. Ele está dizendo e afirmando que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E a partir do verso 2 até o verso 8, ele vai recitar esse poema. Um poema que, se você reparar, é um poema que tem 7 versículos. Esses 7 versículos estão organizados com 7 pares de situações da vida. E ele começa com uma que já engloba a vida inteira, né? Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, essa ideia de que há tempo para uma coisa e há tempo para outra, no poema, é algo que engloba tudo do começo ao fim. Nascer, morrer, plantar e arrancar o que plantou, matar e curar, derrubar e construir. A ideia com esses 7 pares, e o número 7 na Bíblia aponta para a completude. E o que isso significa nesse poema? Que aqui o pregador não tem a intenção de
nos apresentar algo em cada uma dessas ações. A ideia dele é descrever que a vida inteira, todas as atividades humanas, todas as experiências humanas, tudo aquilo que toca na vida humana, tem um tempo para acontecer. Então, nós não precisamos nos apegar a cada uma dessas expressões, nascer, morrer, plantar, arrancar o que plantou, matar, curar, porque essas ideias, elas estão aqui para nos apresentar a ideia de completude. O que o pregador está nos dizendo é que tudo na vida tem um tempo determinado. Tudo na vida acontece na hora que tem que acontecer. O ponto do poema é claro: a vida é governada por ciclos. A vida é governada por o nascer e o morrer, o plantar e o colher, o rir e o chorar, nesses extremos. A vida, ela é governada por esses ciclos, mas esses ciclos são determinados. E nós vamos ver que não são determinados por nós. Então, o ser humano, ele se encontra dentro de um tempo que o condiciona, que o limita. Porque como nós não temos controle, então nós nos sentimos angustiados, como se estivéssemos aprisionados num ciclo infindável de coisas que nós não podemos controlar. Nós não podemos determinar quando nascemos e nós não podemos determinar exatamente quando morremos. Até mesmo aqueles que tentam se matar nem sempre têm a garantia de que vão conseguir. Quantas e quantas pessoas tentaram o suicídio e não conseguiram? Porque nem mesmo morrer está debaixo do nosso controle. Então, essa visão, essa frustração que nós sentimos diante do tempo, seja porque está passando rápido demais, seja porque está demorando demais, seja porque estamos tendo perdas, seja porque estamos em esperas, toda essa frustração, o ímpio também percebe e expressa isso na sua arte, na sua cultura. Então perceba que o problema não é psicológico. O problema com o tempo, ele é espiritual e existencial. Quando contemplamos o tempo assim. Então essa parte do poema, ela traz essa visão de ciclos determinados que comandam a nossa vida sem que nós possamos intervir, sem que nós possamos controlar. Então, após o poema, o pregador entra, então, numa discussão a respeito da questão do tempo. E ele chega aqui no verso 9, a mesma conclusão que ele chega lá no verso 2, né? Se você se lembra da nossa primeira mensagem, verso 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que se afadiga? É uma pergunta retórica, porque a resposta é: nenhum proveito. Essa sessão que nós estamos vendo hoje, ela é semelhante à sessão que nós vimos no capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Se nós olharmos aqui, quando ele descreve, né, volte ali para o capítulo 1, no verso 3, ele começa, né, a sua argumentação com essa mesma pergunta retórica. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E depois ele descreve ciclos também. Verso 4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Então, não vou ler tudo, mas percebam que a ideia de ciclos que se repetem sem o nosso controle, sem nós podermos ter o poder de controlar e determinar essas coisas, gera em nós uma sensação de que não há nenhum proveito,
nenhum lucro no trabalho pelo qual nós nos afatigamos. Mas aqui ele vai aprofundar essa discussão. Quando ele diz: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Ele vai descrever qual é o trabalho que ele está falando. Verso 10. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. E que trabalho é esse? Verso 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então vejam que o trabalho que ele descreve como sendo algo que não traz nenhum proveito para nós é tentarmos adequar o nosso conhecimento à ideia e ao conceito de eternidade que Deus colocou dentro de nós. É um conflito. Por quê? Porque Deus criou o ser humano para que ele vivesse para sempre. O ser humano foi criado para não morrer. Se você se lembra, lá no Éden havia uma infinidade de árvores, uma infinidade de frutos para que eles pudessem se alimentar, mas havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual a árvore que o ser humano não podia comer? Do conhecimento do bem e do mal. Isso quer dizer que da árvore da vida o ser humano podia comer. E se você se lembra, pode ficar de trabalho de casa, você ler lá, Gênesis capítulo 3, trabalho de casa, você vai se lembrar que após a queda, após o pecado de Adão e Eva, Deus os expulsa do Éden e diz: vamos expulsá-lo para que eles não comam do fruto da árvore da vida. Então, nós fomos criados para viver para sempre. A eternidade está no nosso coração. Mas por conta da queda, por conta do pecado, por vivermos num mundo limitado pela morte, nós carregamos uma angústia intrínseca. Por quê? Porque nós temos sede do eterno, mas não temos a eternidade. Nós temos uma vida controlada pelo tempo. Nós temos uma vida determinada pelo tempo. Nós vivemos dentro de limites temporais, com um desejo, com uma sede por eternidade. E aí se instaura a angústia. Por isso que o pregador diz: eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Ele colocou a eternidade dentro de nós, sem que nós possamos descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então nós ficamos com essa visão limitada, sem conhecer todas as coisas, mas com um desejo de eternidade. Então, a busca pelo controle do tempo, seja na correria moderna, seja nos projetos de longo prazo, ou na ansiedade que vivemos, tudo isso mostra a nossa luta contra essa limitação do tempo. Estamos lutando contra a limitação do tempo, porque temos a eternidade no nosso coração, e nós não conhecemos os planos e as obras de Deus até o fim. E vivemos então em constante ansiedade, luta, e é uma luta que é perdida. É uma luta que já nasce derrotada na vida debaixo do sol. Porque a vida debaixo do sol é uma vida que contempla apenas o natural. É uma vida que contempla apenas aquilo que está ao alcance dos nossos olhos. Não é uma vida transcendente. Mas então, depois de meditar nisso, o pregador, ele vai então fazer 3 afirmações. Verso 12, 13 e 14, percebam que as 3 começam com sei. Ele constata que o trabalho é vão, o trabalho que Deus impôs por conta da eternidade no coração de um ser humano limitado e finito, mas diante dessa realidade, ele sabe 3 coisas. Verso 12, sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. 13,
sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. 14, sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. Então, essas três conclusões nos dizem que a vida debaixo do sol, a vida nesse mundo caído, ela precisa ser desfrutada dentro desses ciclos. Não temos como fugir desses ciclos. Não temos como nos libertar desses ciclos. Então, nós devemos nos alegrar em receber como dom de Deus aquilo que podemos desfrutar hoje. Olhar para as dádivas que Deus nos dá, comer, beber e trabalhar, e entender que essas são dádivas nos dadas para vivermos essa vida debaixo do sol. O que Deus faz é eterno, nós não. Então, quando olhamos para a eternidade, olhamos para a obra de Deus, e olhamos para a nossa limitação e para a nossa finitude, isso nos leva a sermos reverentes. Isso nos leva a olhar para Deus e dizer: olha, eu sou pequeno, o Senhor é grande, eu não sei, o Senhor sabe. E é então nos levar ao temor do Senhor, que é, o verso 14 diz que ele faz isso, Deus faz isso para que as pessoas o temam, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando Deus nos coloca diante da eternidade, quando estamos limitados, é para que nós possamos temê-lo, olhar para ele com reverência e entender que ele é grande e nós não, ele é eterno e nós não, ele tem o poder e nós não. É termos reverência. O ciclo humano, olhado apenas com os olhos da vida debaixo do sol, ele é sem fim e sem propósito. Mas nós precisamos entender que, não sei se você percebeu, nos versos 1 a 8, o nome de Deus não é mencionado. Ele começa com a afirmação de que tudo tem o seu tempo determinado, e que há um propósito, e que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas ele não diz quem determina, ele descreve todos os tempos, ele vem falando de todas essas experiências, mas quando ele vem aqui para a sua análise, para a sua reflexão sobre o poema, aí sim, então ele vai dizer que é Deus impôs, Deus fez, Deus realiza as coisas que ele faz. Então nós podemos entender que quem determinou todas as coisas no tempo foi Deus. Deus é quem determinou todas as coisas no tempo. Então, o ser humano que olha para a vida apenas com a vida debaixo do sol, ele não vê sentido e não vê propósito. O que ele encontra é a angústia de um coração desejoso pela eternidade diante de uma vida limitada pelo tempo. Apenas. E isso traz angústia. Mas aquele que entende que quem determinou todas essas coisas, e determinou essas coisas com o propósito de nós temermos a Ele, já não tem mais os olhos colocados apenas debaixo do sol. Ele entende que esse Deus, ele tem propósitos. O ciclo humano sem fim parece sem sentido quando você olha apenas com os olhos humanos, mas quando Deus entra na equação, quando colocamos Deus na equação, aí sim o tempo passa a estar cheio de propósito. Essa percepção nos livra da ilusão que, se nós acumularmos bens, acumularmos prazeres, realizações, nós vamos vencer a limitação do tempo. Nós vimos isso no último sermão, há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, que não há resposta nos bens, nos prazeres e nas realizações. E aqui também não há nenhuma resposta na tentativa
de se livrar dos ciclos que Deus determinou que haveriam nesse mundo caído. Deus determinou que esse mundo caído teria suas limitações. Tanto que a primeira e grande pena do pecado de Adão foi o quê? A morte. Não comam desse fruto, por quê? Porque certamente morrerão. E ao determinar o fim, começou-se a contagem do tempo. Porque quem vive para sempre não precisa estar de olho no relógio. Quem vive a eternidade não precisa se preocupar quantos dias ainda tem pela frente. Então, essa limitação de tempo, ela entra na mesma medida que a morte entra. E quando a morte entra na humanidade, agora todos precisam aprender a contar os seus dias, como Moisés falou no Salmo 90 que nós lemos no início. Mas o tempo só não tem sentido debaixo do sol. Porque se nós olharmos para o tempo acima do sol, e aí nós vamos lá para Gálatas, abra lá Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versos 4 e 5. Gálatas 4, versos 4 e 5. Todos acharam aí? Gálatas 4, versos 4 e 5. Mas quando chegou a... Fraco, gente. Quando chegou a... Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O tempo fora, o tempo acima do sol, ele tem um propósito. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, mas quando olhamos apenas para esse mundo, nós nos sentimos limitados, nos sentimos presos. Mas quando olhamos para além do sol, quando olhamos para Deus, quando entendemos os propósitos de Deus, nós podemos descansar no fato de que há um tempo determinado para todas as coisas. Porque da mesma forma que a morte entrou na humanidade, na mesma forma que o tempo nos limita nesse mundo caído, Deus determinou um tempo em que Ele vai nos livrar de todas essas coisas. E Ele começa a sua obra quando o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, vem resgatar os pecadores. Marcos capítulo 1, verso 15, volte aí. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15. Vejam como o tempo só não tem sentido nos olhando para a vida debaixo do sol. Veja como Jesus percebe o tempo. Marcos, capítulo 1, verso 15. Ele dizia o quê? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 26, 18. Volte mais um pouquinho aí. Marcos 26, 18. Marcos 26, verso 18. Desculpa, Mateus, Estou botando capítulos em Marcos aqui. Mateus 26, verso 18. E ele respondeu. Vou esperar todo mundo chegar para ver se vocês falam mais forte dessa vez. Mateus 26, verso 18. E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam, o mestre diz... O meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então percebam que o tempo determinado por Deus, ele não se limita às coisas debaixo do sol.
Os tempos determinados por Deus transcendem a vida debaixo do sol. Existe um tempo determinado nas coisas que vivemos nesse mundo caído, mas Deus também tem um tempo determinado para que esse mundo caído seja extinto e nós possamos viver a eternidade com Ele. Então, se nós olharmos para o tempo debaixo do sol, apenas nós encontramos frustração e angústia. Mas se nós entendemos que Deus, que transcende todas as coisas, aquele que está acima do sol, está controlando esse tempo, que é Ele que está determinando todas as coisas, então o tempo se torna algo de esperança. Nós temos a esperança de que Ele virá. E agora não precisa abrir, mas 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Se você quiser anotar, versos 13 a 15. Diante de Deus, preserva a vida de todas as coisas e diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você, é Paulo exortando a Timóteo, exorto você a guardar este mandato imaculado, irrepreensível, até quando? Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai acontecer quando? A qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, meus irmãos, os tempos determinados por Deus não se limitam ao tempo de nascer e ao tempo de morrer, não se limitam ao tempo de guerrear e ao tempo de paz, não se limitam ao tempo de plantar e ao tempo de arrancar o que se planta. Os tempos contados por Deus e os tempos determinados por Deus avançam para além desse tempo, e naquele tempo que está determinado por Ele, que nós não sabemos quando é, Ele virá e consumará todas as coisas. Então, quando olhamos para o poema do pregador, nós que não temos os olhos apenas colocados debaixo do sol, nós não devemos encontrar a mesma angústia do que aqueles que vivem apenas debaixo do sol. Nós devemos encontrar esperança. Em Cristo nós temos esperança, porque nós já sabemos do plano eterno de Deus. No tempo certo Ele nasceu, no tempo certo Ele realizou o seu ministério, no tempo certo Ele foi morto. Porque se você, na leitura dos evangelhos, ler atentamente, você vai ver que em vários momentos os judeus quiseram pegar a Cristo e capturá-lo, e o texto diz, não era o seu momento. E houve momentos em que queriam proclamar os milagres de Cristo, e ele diz, ainda não é chegado o meu tempo. Mas quando havia chegado o tempo, ele conta aos discípulos e diz, é chegada a hora. Então houve um tempo para ele entrar na humanidade, houve um tempo para ele realizar o seu ministério, houve um tempo para que ele morresse, houve um tempo para que ele ressuscitasse, e há um tempo determinado por Deus para que ele volte e busque a sua igreja. E nós aguardamos esse tempo com esperança. Então, saber que há ciclos determinados por Deus só é frustrante e angustiante para aqueles que estão com os olhos colocados debaixo do sol. Quem contempla a Deus, quem contempla a sua obra, quem contempla os seus planos, encontra no controle de Deus, encontra na determinação dos tempos de Deus, esperança e consolo. Então, tenho duas aplicações diante dessa verdade. A primeira é que essa percepção angustiante para o homem caído é simplesmente porque ele não contempla Deus. Ele não coloca Deus na equação, ele não leva Deus em conta. Se há alguém entre nós nessa noite que não leva
Deus em conta, e você olha para o tempo e acha que o tempo está escapando das suas mãos, acha que a vida está escapando das suas mãos, acha que você está vivendo de maneira inútil, saiba que essa sensação só existe porque você está olhando apenas para essa vida. E essa vida não é, em nenhum momento, pode ser comparada com a eternidade. Essa angústia que você sente é por conta da eternidade que foi colocada no seu coração, e na medida em que você se aproximar do Deus verdadeiro, na medida que você entregar a sua vida ao Deus verdadeiro, confessar os seus pecados e se render a Cristo, você contemplará a eternidade, e essa angústia cessará, e você poderá contemplar os planos de Deus, e ao invés de frustração e tristeza, você encontrará paz e esperança diante de Deus, porque quem está controlando o tempo, quem está determinando todas as coisas no tempo, é um Deus bom, santo e justo, que demonstrou o seu amor quando enviou o seu Filho para morrer na cruz, na plenitude do tempo. Segunda aplicação: nós não sabemos o dia do juízo. Atos 1:7 diz que o Pai determinou o tempo da sua volta, mas não cabe a nós sabemos. Cada vez que estoura uma bomba em Israel, a igreja se torna histérica por conta do fim dos tempos. E começam então a pipocar vídeos no YouTube, contas matemáticas, parece aquele meme da Nazaré, né, com aquelas contas assim, fazendo conta sobre o fim do mundo, quando na verdade nós não deveríamos estar preocupados com isso, porque próprio Cristo diz: o tempo pertence ao Senhor, não cabe a nós sabermos esses tempos. O que cabe a nós? Proclamar o Evangelho enquanto esse tempo não chega. Ao invés de estarmos gastando energia, tempo, contas, fala, saliva, tentando calcular, imaginar a proximidade do fim dos tempos, nós deveríamos estar com a nossa energia, com o nosso coração colocado na proclamação do Evangelho que salva, para que quando esse dia chegar, o máximo de pessoas tenha sido salva pelo poder de Deus. A mensagem de salvação desse Deus que controla e determina o tempo foi entregue, sabe para quem? Para você. Quem aqui faz parte da igreja do Senhor? Então saiba que essa tarefa foi dada a você. Não foi só a mim, não. Foi dada a mim também. Mas não só a mim. Foi dada a todos nós. Nós não sabemos o dia do juízo, mas tem algo que nós sabemos, que ele virá. Esse juízo virá, ele vai acontecer. Da mesma forma que o tempo determinado para o nascimento do Messias aconteceu, da mesma forma que o tempo determinado para a sua crucificação aconteceu, da mesma forma que o tempo determinado para a sua ressurreição aconteceu, o tempo determinado para a sua volta também acontecerá. Mas nós, como igreja, parece que vivemos como se Jesus nunca mais fosse voltar. Ou, se nós queremos que Ele volte, nós queremos que Ele volte apenas para nós. Estou salvo, vem logo Jesus. E que os outros corram atrás, cada um no seu quadrado. Eu já estou dentro da arca. Quem não entrou, que se afogue. Seja uma maneira de pensar ou a outra, nós estamos errados. Esse tempo é um tempo de nós proclamarmos a salvação de Deus, porque a vontade de Deus é essa. Ele está salvando, Ele está trabalhando para que mais e mais pecadores se convertam e se voltem a Ele. Nós, como igreja, devemos estar no centro dessa vontade, fazendo isso. E aqui entra de novo a canção, né, do Legião Urbana. A última frase da música, para quem conhece,
E não precisa sair por aí ouvindo a música depois, não, tá, gente? É só... Porque é curioso, e aqui é uma liberdade poética, né? A última frase da música é: lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. É como se o autor da canção estivesse dizendo: olha, existe uma fonte que pode resolver essa angústia. Existe uma fonte que pode saciar essa sede, mas eu não quero beber dela porque ela é muito limpa. O drama do homem caído é esse. Ele reconhece a sede, mas ele recusa a única água que pode salvar. Então nós precisamos continuar pregando e anunciando aquele que tem uma fonte que jorra águas para a vida eterna. Aquele que pode colocar em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, diante da frustração do tempo debaixo do sol, a resposta não é desistir nem se enganar com ilusões, mas beber de Cristo, que é a fonte eterna e que dá sentido e esperança para o tempo presente e também para a eternidade. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, Deus, por nos dar a certeza de que o Senhor é quem está no controle de cada um dos ciclos dessa vida. Por nos dar a certeza que não há absolutamente nada acontecendo fora do tempo certo. Tudo tem o seu tempo determinado. Todos os propósitos têm o seu tempo determinado. Nada acontece antes, nada acontece depois. Nenhuma das situações são vividas de maneira apressada ou atrasada, porque o Senhor está no controle do tempo. Se isso gera angústia, Senhor, para aqueles que não te conhecem, é porque eles não te conhecem. Porque nós que conhecemos a tua bondade, o teu amor, o teu poder, nós que conhecemos o teu Filho e a obra que ele realizou no tempo por nós, nós podemos olhar para esse texto, para esse poema do pregador e encontrar paz, sabendo que, se é o Senhor que está determinando os tempos, então todas as coisas cooperam para o nosso bem. E não importam as dores, não importam as lutas desse mundo caído, porque o Senhor nunca nos disse que não teríamos, o Senhor nunca nos disse que nós viveríamos nesse mundo sem dores. Pelo contrário, o Senhor nos alertou que nesse mundo nós teríamos aflições. Estamos vivendo num mundo caído. Mas o Senhor também nos fez promessas e que no tempo determinado nós seríamos libertos completamente. E o Senhor buscará a tua igreja, e o Senhor nos dará um corpo glorificado, e nós viveremos numa nova Jerusalém que descerá do céu, e viveremos eternamente, sem dor, sem choro, sem lágrima, uma vida perfeita, sem pecado, sem morte, onde todos os nossos inimigos não mais existirão. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por essa obra maravilhosa. Que nós possamos ser anunciadores do teu evangelho, anunciadores da tua palavra, enquanto há tempo, para que mais e mais pessoas saiam da angústia, saiam da frustração e encontrem paz em ti. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. E lembre-se...